Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Pessoal, a última live me perguntaram se eu ia falar sobre Tokyo Revengers. Não vai ser nessa live, tá? Por que os animes fazem sucesso, hein? Por que anime faz tanto sucesso? Sabe me responder? Você tem essa resposta? Por quê? Por que faz tanto sucesso? O negócio é incrível, né? Vou pegar aqui. Galera, Crunchyroll é um exemplo de que streamings fazem sucesso. É o maior streaming da atualidade. Eu acredito que devia ter uma concorrência também, né? Para bater um pouco no preço, ficar mais acessível. Se bem que R$14,90 é um preço acessível. Eu acredito isso, entendeu? Claro que tem gente que prefere pegar por outros aplicativos. Por exemplo, a Better Anime é um aplicativo de graça na qual você assiste vários animes, até dublado lá. Tem uns anúncios lá, né? Porque eles precisam monetizar de alguma forma. Mas dá uma força pra eles aí, depois eu deixo o link pra você aqui embaixo, tá bom? E pra você que gosta de jogar videogame, você gosta de jogar no celular, à vontade. Tem um link aqui embaixo pra você que é maior de 18 anos, tá? Onabet, e tipo assim, eu tive um privilégio de me associar com eles, e eu tô dando uma estudada, ver como é que é isso daí, entendeu? O Peter do Nerd indica direto, eu tô indicando agora pra vocês que gostam de jogar, em vez de vocês ficarem indo atrás de NFT que você gasta dinheiro e não ganha nada, esse aí também você talvez não vai ganhar nada, tá? É só pra passar o tempo mesmo. Mas por que anime faz tanto sucesso? Vocês sabem me responder isso? É incrível como vários animes, desde quando começou a onda aqui no Brasil de Cavaleiros do Zodíaco, eu gosto de ver anime, desenho ou que eu não tenho ator que se meta em treta. Você não gosta? Ai, ai, é incrível. Cara, os animes são muito legais, os personagens às vezes são bem cativantes. Às vezes o protagonista não faz tanto sucesso, às vezes o antagonista ou às vezes personagens secundários que são bem trabalhados numa obra, numa trama, tipo Attack on Titan. Attack on Titan, o autor é sacana, né? Porque ele trabalha bem o Eren, trabalha também vários personagens que você ganha a carinho pelos personagens e você perde eles ao longo da jornada. Cara, se você nunca assistiu Attack on Titan, se você tem mais de 15 anos, assista, porque é meio pesadinho o anime, tá? E tem gente, crianças menores que assistem, mas assiste com seu pai junto pra você entender algumas coisas, entendeu? Porque ele é um pouco pesado, é uma história bem interessante, faz você pensar. Cada foi mal. Cada saga que você assiste, você aprende cada vez mais, entendeu? Eu assisti a primeira temporada e o meu irmão, quando nós assistimos a segunda, nós voltamos e vimos a primeira inteira para entender umas coisas da segunda. Death Note e Digimon. Cara, Death Note é um anime muito legal. Que nem, eu não gosto do... O Light Yagami eu gosto até certo ponto dele, entendeu? Porque a motivação dele, por mais que ele tenta ver algo interessante, é errada, caramba. Tem que ir uma lei, uma justiça já consolidada na Terra, por mais que seja falha, para fazer as coisas. E o L, cara, é incrível. O L, o Nier eu gosto também, por mais que ele tenha os meios escusos dele de fazer as coisas. Não, o L não, o Milo, né? O Milo fazia as coisas mais escusas e o Nier seguia mais o estilo do L. Então é muito legal. É um anime também que eu indico demais. É um anime policial, comenta sobre a forma que, se você tivesse o poder de ter a justiça nas próprias mãos, o que você faria? Entendeu? Quer dizer que justiça com as próprias mãos às vezes nem é válida, depende do jeito que você enxerga as coisas, entendeu? É complicado isso, entendeu? É uma coisa que sempre vai ter uma discussão. E Death Note é muito legal, assim. E eu indico mais o mangá, tá? O final do anime não ficou tão legal quanto o mangá ficou. É... Entendeu? Você assistiu, não viu tudo aí, não? Cara, então fica tranquilo, eu não vou dar spoiler nessa live. Vou tentar não dar spoiler desses vídeos aí, mas assista. E se você puder ler o mangá, cara, o mangá é muito legal. É muito legal mesmo. É top demais. E tipo assim, legal até aí. O Digimon é um anime muito bacana. E curiosidade para quem você gosta que gosta do mundo de Digimon é que o mundo final de cada Digimon, eu já falei isso em um vídeo anterior, é como se fosse uma extensão de arquivo digital. Então o Agumon, na verdade o nome dele é Ago. O Gomamon, na verdade o nome dele é Goma, entendeu? O Mon para todo Digimon é uma extensão deles para eles viverem, existirem dentro do mundo virtual. É igual as pastas que você tem no computador. Se você entrar nas pastas do computador e você conseguir ver no seu celular também, cada pasta no final tem um ponto alguma coisa. É igual aqueles arquivos RAM, né? Tem AR no final, né? Um INAR. Tipo, é uma extensão para ele poder funcionar dentro do programa. Os Digimons é a mesma coisa. Cara, na verdade não precisaria nem ser do Japão. Ele comentou aqui dos Exterminadores do Além poderia ter uma animação. Já assistiu o Irmão do Jorel? É uma animação brasileira. Minha filha assiste um Tromba Trem. Tromba Trem é uma animação tipo, infantil, só que tipo assim,
é muito bem desenhado, entendeu? Então, se alguém pegasse essa ideia, o Danilo Gentili podia pegar, sei lá, ter essa ideia, eu vou mandar e-mail pra ele, boa ideia. Pega Exterminadores do Além, cara, faz uma animação e passa tarde da noite, ia ser muito legal, entendeu? Dá pra colocar bastante coisa, até a véia do Gugu lá. E é terrível o negócio, a véia, a luva de metal, né? Isso é louco. E o que acontece? Seria muito bacana, daria bastante episódios. Ou então só 26 episódios. É uma coisa muito bacana. Os animes fazem sucesso porque os personagens das histórias às vezes cativam quem assiste. Aqui no Brasil e no Japão, eles retratam muito aquela coisa de alguns animes camaradagem, aqueles amigos como One Piece, os nakamas, né? E assim, sabia que é uma coisa que tem falta no Japão? Muita gente comenta de lá, os japoneses eles são retraídos, eles não têm tanta amizade, eles não são tão abertos igual o brasileiro, que é um povo mais receptivo, é um povo mais se abraça, beija no rosto, entendeu? Tem até um anime que tem uma garota brasileira lá que tá sendo retratada desse jeito. Eu não vou lembrar o nome do anime agora, eu vi pela Fernanda Tavassi no canal dela. Eu vou dar uma olhada depois e ver se eu trago pra vocês verem. Só que ela tá sendo muito exagerada, né? A criação dela. E o que acontece? Os animes acabam fazendo bastante sucesso por isso. De certa forma, você se vê naquele personagem. Você fala, puxa, aquele personagem é legal, ele tem uns problemas parecidos com o meu, entendeu? E tudo que te lembra você, tudo que lembra o seu dia, ou que você tem uma visão de que você gostaria de fazer de conquista, você acaba se identificando com o personagem. Quer ver um exemplo? O Naruto. O Naruto é um personagem que sofreu demais na infância dele, pô. Ele cresceu sem os pais, foi largado pelo terceiro Hokage, que sabia que ele era a Kyuubi e deixou ele lá passando fome. Hokage filha da mãe, então, para mim, os animes fazem sucesso porque tem boas histórias e personagens diversos sem sem forçar a barra. É exatamente isso, entendeu? Ele já tem a história própria dele ali. O Naruto, ele é um personagem que mostra a jornada do herói. Ele não era nada. E ao longo do que ele foi lutando e do que ele acreditava, e por muitas das vezes ninguém acreditava nele, ele se tornou um herói, ele se tornou um Hokage lá no futuro. Então é muito bacana a história dele, entendeu? Eu assisti uma vez tudo, eu achei muito legal. Por mais que algumas coisas eu não gosto do anime, que nem sempre você vai gostar tudo de um anime, até o melhor anime que eu gosto, talvez eu vou ter uma coisa que eu não vou gostar. Às vezes é o personagem da história, às vezes é uma animação que estragou, mas o Naruto tem essa parte da jornada do herói, muito bacana. Por que o pessoal torceu o nariz pro Boruto? É outra história. A jornada do Boruto é outra, gente, entendeu? Então vai desagradar muita gente que é os fãs clássicos, e depois tem essa passagem de tocha, né? E vai acabar ganhando os novos fãs e vai perder talvez os antigos. Mas, ao mesmo tempo, a indústria da animação segue um negócio para ganhar dinheiro, gente. Infelizmente, por mais que o autor crie a história de um jeito, tem uma leitura bem bacana dos personagens, a emissora, a editora, né, no caso, a Toei, vai ver uma forma de lucro. É por isso, deixa eu ver. Até no Brasil faz um anime, os Underground. Que passou na Nick. Na Nickelodeon passava bastante coisa, entendeu? Tem as animações aqui do Brasil que são muito legais. São divertidas, entendeu? Agora, chegar num ponto de uma grandeza igual os Dragon Ball Z, um Cavaleiros do Zodíaco, Jujutsu Kaisen, é um negócio que vai ter que andar um pouco mais, ou talvez alguém que nós esteja assistindo aqui, ou talvez alguém hoje no Brasil tenha essa ideia de criar um mangá, um anime assim, mas por algum motivo ele não foi atrás, entendeu? Talvez um dia lance, talvez não. Então é muito legal isso. O Dragon Ball Z. Aliás, tem muita coisa que esse negócio que às vezes os pais não gostam dos animes. Falam, ô filho, você tá assistindo esse negócio aí, tem muita violência. Eu já cansei de explicar para amigo, até papai de amigo meu. Gente, o Dragon Ball Z, eles são guerreiros que lutam para defender a Terra. Lutar contra criaturas do mal tem consequências. Às vezes você perde um braço, uma perna, perde a vida, mas tá lutando para salvar a humanidade. Hoje a gente entende que o Goku não luta pra isso, ele tá cagando pra isso. O Goku luta porque ele gosta de lutar. Ele é um Saiyajin. Tá no sangue dele, entendeu? É isso. O Vegeta é a mesma coisa. O Vegeta luta pra superar o Goku e pra ser mais forte de sua raça. Ele é um príncipe, ele tem orgulho disso, entendeu? O orgulho até certo ponto não é ruim, é bom. É o que eu ensino pra muita gente. Às vezes eu posto em alguns lugares, umas lives que eu faço no outro perfil do Instagram, em que eu falo pra vocês aprenderem com os personagens que você assiste da cultura pop. Não fica só assistindo, aprenda, entendeu? Qual que é a jornada do Naruto? O Naruto se tornou o herói da sua própria história. Você tem que ser o herói da sua própria história, da sua vida tá correndo, entendeu? Então você não pode... É bom assistir anime, é bom demais, cara. Faz muito sucesso por causa disso. Você vê um episódio, vou ver 3 episódios desse anime. Eu cansei de fazer isso, gente, no passado. Eu pegava um anime novo, vou assistir esse anime e vou ver se é bom.
Como é que você sabe se o anime é bom? Bom, primeiro vai ter que te agradar, né? Por isso que faz sucesso. Segundo, você vai assistir uns 3 a 4 episódios para você começar a entender um pouco a história do anime. Mas tem animes que eu já vi que demorou 20 episódios para você engrenar na história, entender a história e falar, puta, isso aqui é legal. Quer ver um exemplo? Talvez vocês não conheçam Boku no Hero Academy não, desculpa. Katekyo Ritual Reborn. Conta a história de Sawada Tsunayoshi. Ele é um personagem que ele vai herdar uma família de mafiosos, gente. É um anime de mafiosos, só que assim, tem muita parafernália no começo. O que eu quero dizer com isso? Os 20 primeiros episódios, até 25 episódios, é uma enrolação, é comédia, e é umas coisinhas bobo, entendeu? E você fica assim, nossa, que anime meio, sei lá. Tem bebê mafioso, era um verdadeiro hitman, que era um assassino profissional da família, que caíram numa armadilha e foram transformados em bebês. Então eles é pequenininhos assim, uns bebês, e eles têm o trabalho de doutrinar e instruir algumas pessoas das famílias de mafiosos. No caso desse anime, o protagonista é Sawada. E ele é um garoto muito banana, galera. Os pais reclamam dos animes, sendo que no tempo deles tinha pica-pau, travesti e papai maconheiro. Oh, caramba, papai não é maconheiro, safado. Tipo assim, é uma verdinha lá, mas era espinafre. Espinafre é bom. Enfim, galera, não adianta. Quer ver um exemplo grande? Os pais falam de anime, mas vai assistir a novela da Globo, que é pior, entendeu? Eu falo pra vocês. Não é verdade? É complicado isso daí. E o que acontece? Eu brigava com o Cavaleiro do Zodíaco, eu queria assistir Cavaleiro do Zodíaco, passava na manchete à noite, e minha mãe queria assistir as novelas da Globo. Quando ela assistia, hoje ela não gosta mais. Às vezes ela até vê algum anime comigo aí hoje em dia. E tipo assim, Cavaleiro do Zodíaco é aquela coisa, né? O cara escorregou na escada, caiu na cabeça no chão, é um jogo de sangue na tela inteira. O cara não passa mal, né, o Cavaleiro. E o Elmo voa também. É incrível como eles perdem um Elmo no Cavaleiro do Zodíaco. Que mais protege a cabeça. Tirando a armadura do C, que não protege nada. Até hoje que eu digo isso. O que acontece? Faz sucesso mesmo. É um anime que você vê uma jornada, tem começo, meio e fim. Qual que é a jornada deles? Ficar mais forte. Por quê? Tem um motivo. Qual que é o motivo? Proteger a deusa Atena, salvar a terra, proteger a vila da Folha. Que outra coisa? Fazer transmutações e arrancar um governo corrupto, que é no caso de Fullmetal Alchemist, entendeu? Fullmetal Alchemist também é demais. Por muitos anos ele ficou no topo do anime mais assistido, o mais top do My Anime List, tá? Mas já foi destronado já faz um tempo já, não lembro que anime que tá no lugar. Mas tipo assim, é um anime legal também e conta a história de dois irmãos. Então, tipo assim, dois irmãos lutando simplesmente porque queriam ver a mãe dele de volta. E eles tiveram consequências em tentar fazer uma alquimia, que não tem como transmutar uma alma, entendeu? Eles fizeram algo, pegaram a lista lá do corpo e fizeram. Que tem todos os detalhes, né? Areia, não sei o que, grafeno e tudo mais, essas coisas. É muito bacana isso. Então, o anime acaba prendendo a pessoa, você começa assistindo, puta, é legal, eu vou ter que assistir até o final agora, entendeu? Eu conheço um amigo meu que já assistiu anime que não gostava, mas ficou preso no roteiro. O roteiro prendeu eles e queria ver o que acontecia até o final. Recentemente tem alguns animes que têm desanimado as pessoas, têm falado que o final tá muito ruim. E a maioria deles eu não vi o final, tá? Tipo assim, por exemplo, o Demon Slayer já acabou. Infelizmente eu vi o final num puta de um spoiler, porque eu tava fazendo um vídeo dos mais fortes do Demon Slayer. Eu tive que ver o spoiler, entendeu? Eu entendi o spoiler, mas me atrapalhou, né, por exemplo, as próximas animações que eu vou assistir. Aliás, para lembrar vocês, o Demon Slayer vai estar voltando em meio de 2005 para 2016, 2025 para 2026 com filmes. Vão ser 3 filmes e vão ser bem animados, tá? Então prepare-se que vai ser o Arco do Castelo do Infinito e vai adaptar também Contagem Regressiva para o Nascer do Sol. Então vai ser o final mesmo de Demon Slayer. Se você não aguenta esperar, tem um mangá para você ler. E o Boku no Hero também acabou e falaram, vi até um meme falando que tá muito ruim o final. E estão dizendo também que acho que o final de Jujutsu Kaisen, por incrível que pareça, já tá indo pro final dele já. O que eu acho bom, acho que coisas muito arrastadas, com exceção de One Piece, né? Que é uma história muito longe, muito longa mesmo, tem um trabalho muito grande nossa, esqueci dele, mano, Eiichiro Oda, né? Que ele trabalha muito tempo na história, então eu aguento assistir isso aí, né? Depois disso eu não sei se eu vou assistir mais anime tão longo assim, eu não aguento mais. Não, Naruto, Dragon Ball. Dragon Ball não para também, não, parou infelizmente, né? De um jeito não muito legal ainda. Vamos ver o que vai nos restar, o que vai acontecer. Mas assim, com relação a isso que eu falo pra você, então, resumindo tudo que eu te falei,
os animes fazem sucesso desse jeito, entendeu? Simplesmente tem uma história envolvente, prende as pessoas, tem personagens cativantes, e se você tem problema com seu pai que fala que não vale a pena assistir anime, chega nele e fala: pai, eu aprendi com o Vegeta, se você assistiu Dragon Ball, que você não pode desistir dos seus sonhos. Você já desistiu do seu sonho, pai, alguma vez? Você vai jogar ele numa sinuca de bico. Ele, puta, é verdade, filho, entendeu? Então você tem que jogar com inteligência pra assistir esses animes. Cada anime tem uma coisa pra você aprender. Tem animes que são ruins? Tem. Tem anime que você não pode aprender muita coisa ali não, que não tem muita coisa legal. Tem animes que são mais pesados, tem animes que tem um conteúdo mais dark, que se você tiver uma cabeça não muito boa pra entender aquilo, você vai ficar, tipo assim, você vai beber de uma fonte que vai deixar amargo, entendeu? Um dia eu vou explicar melhor sobre isso com relação a animes mais darks, que eu já vi muito e já percebi que é assim. E tem aqueles animes que é pra você tirar uma história, uma lição de vida daquilo, entendeu? Vou dar um exemplo grande, tipo assim, cara, que personagem que tava. Ó, um exemplo é o personagem de Demon Slayer, é o Gyou, né? Que é o Pilar da Água. Ele é um personagem que, tipo assim, ele é muito legal, só que ele é quieto na dele. Então, talvez ele seja um personagem que não seja tão popular na fandom do Demon Slayer, porque ele é mais na dele, se eu não tô enganado. Ele tem uma certa popularidade, mas não é igual a dos outros. Mas, tipo assim, ele é um personagem que tem problema de não merecimento. Que é isso, Jeremy, de não merecimento? Oh, o cara é um puta de um Hashira, mas ele se culpava pela morte do amigo dele, no exame lá, que era para se tornar um Hashira, se tornar um caçador, e achava que não merecia ser o pilar da água, o status que ele tava ali. Mano, ter bloqueio de não merecimento é uma droga, porque, tipo assim, tudo que você vê que você ganha, você acha que você não merece. Você não se vendo merecedor das coisas que você ganha, você não aproveita, entendeu? No passado eu tinha problema com isso. Hoje eu sei que eu mereço estar aqui fazendo um vídeo para vocês porque eu tenho um conhecimento legal para passar para vocês sobre cultura pop que pode agregar ao seu dia, ao seu valor, ao valor. Como assim, cara, agregar coisas de anime? Mano, você pega conteúdo desse que eu tô falando para vocês, tenha merecimento de si mesmo. Não seja como aquele personagem, entendeu? Que ele aprendeu depois, né? O Tanjiro deu um tapa praticamente com as palavras e ele entendeu que ele merece sim, ser o pilar da água e tem que executar isso com maestria para ajudar os amigos deles, Hashiras, que caçam os Onis, os demônios ali do anime, entendeu? Muito bacana isso. O Vegeta, você tem que aprender com ele que ele vence na vida todo dia porque ele acorda com um desafio para vencer. Seja enfrentar o Kakaroto, seja enfrentar o Black Freeza futuramente, seja ser mais forte que o Broly. Ele não desiste nunca. Ele não deixa peteca. Ele é um brasileiro nato, né? Não desiste nunca. Mas a verdade é que a gente fala que o brasileiro não desiste nunca, mas a maioria dos brasileiros às vezes desistem de seus próprios sonhos, entendeu? Então, os animes prendem você de um jeito, porque isso que faz sucesso. Você fica assistindo a história do cara e batendo palma pra ele. Mas você tem que bater palma pra si. E lutar. É por isso que eu continuo com esse canal. Tem vídeos aqui, galera. Às vezes vocês me pedem vídeo de algumas coisas. Ou fala de tal anime. Ninguém conhece o anime. Às vezes eu até faço um short. Eu já fiz vídeos grandes de alguns animes que ninguém conhece. E não dá visualização. Mas vocês me pediram, eu fiz. Só que eu entendi uma coisa. O jogo da rede social, daqui do YouTube, é aprender ensinamento. Então eu vou trazer sempre curiosidades de origem para vocês. Eu já prometi isso ano passado. Com exceção das lives, é um pouco diferente, né? A gente conversa mais tete a tete, né, Carlos? Então, tipo assim, o que acontece? Eu vou continuar fazendo os vídeos, mas às vezes eu preciso fazer vídeo de anime que tá bombando, entendeu? Por mais que às vezes o anime que eu não gosto, o que eu faço? Eu vou dar uma olhada, eu vou ver se eu posso tirar uma coisa boa para explicar para vocês. É o que eu sempre vou procurar fazer. E trazer a origem, né? Então, a origem sempre agrada as pessoas. É por isso que as pessoas veem o YouTube, entendeu? O Exterminadores do Além é uma puta de uma série. Eu gosto, eu assisti, a maratonei ela quando saiu. Eu assisti maratona não, saía toda quarta-feira, não lembro agora. Saiu, eu assisti, eu achei muito bacana. É uma sátira, uma comédia com as lendas urbanas do Brasil. E Danilo Gentili foi um gênio fazer isso, entendeu? Quem ia fazer se não fosse ele? Bacana, mas muita gente não gosta, entendeu? A menos que, se é um canal que fala só de coisa brasileira, o cara vai bombar falando isso. O meu canal é meio que um geral de animes, Marvel, DC Comics e séries. Vou trazer mais coisas de Games of Thrones que é legal pra vocês também. Isso. Bom, mas é isso que eu queria falar pra vocês. Por que anime faz sucesso? Mano, porque as histórias são boas, os personagens, como você falou, Carlos, são cativantes, o roteiro prende a pessoa pra assistir e ver o que acontece na jornada do herói ali, ou a jornada do vilão, entendeu? A jornada do Death Note que você mencionou é uma jornada do vilão. A ideia e a visão dele de um mundo próspero e bom, fatalizando várias pessoas que ele vê e são julgados na Terra,
e ele julga que se eles não tivessem ali, teriam que ceifar todo mundo e o mundo ficaria bem. Só que essa não é uma verdadeira justiça, porque ele mesmo matou gente inocente com aquele caderno para tentar atingir o meio dele. Então, para ele, os fins justificam os meios, e nem sempre é assim. Não dá, entendeu? Espero que você tenha gostado dessa análise aqui. Obrigado, viu? Você me deu um norte legal aqui pra falar Death Note. Mano. Não ia falar não, mas Death Note é top demais. Mas é assim, galera. Animes são legais. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô fazendo essas lives aqui pra conversar com você, que tem vontade de conversar. As lives da noite eu acho que eu vou trazer um roteiro mais fechado pra live. Quer dizer, roteiro não, né? Eu falo de um tema livre e vou falando assim pra vocês do que eu conheço dele. Talvez hoje à noite eu faça mais uma live com vocês, mas eu ainda tenho que fazer um vídeo para lançar hoje ainda. Vai ser sobre Branca de Neve, tá? E essa polêmica que estão falando aí, mas eu vou falar da origem da história da Branca de Neve, que é bem mais da hora do que essa parafernália de woke aí, quebra-pau que tá acontecendo. Que eu acho que vai ser um filme que vai flopar pra caramba. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa tarde, Carlos. Faça uma excepcional tarde. Espero que esteja bem aí onde você mora. E todos vocês que assistirem o canal, beleza? Falou, até mais.